Continuando aqui com a série Liturgia do Domingo, hoje nós vamos falar sobre a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. Então, na primeira leitura, Deus anuncia que para eliminar a crueldade e a opressão que marcaram a história dos reinos humanos, ele intervirá. Intervirá como? Através do Filho do Homem, que aparecerá sobre as nuvens, e aí Deus devolverá à história a sua dimensão de humanidade, fazendo com que nós, seus filhos, caminhem em paz. Tá? Então nós vemos na figura do Filho do Homem o anúncio da realeza de Jesus, que recebeu poder, glória e realeza. E lhe foi dito: o seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Isso aí está na primeira leitura. Na segunda leitura, no livro do Apocalipse, apresenta Jesus como o Senhor do tempo e da história, o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Mas foi no Evangelho, segundo João, que Jesus assumiu a sua realeza diante de Pôncio Pilatos. Como? Quando este lhe perguntou: então tu és rei? E Jesus respondeu, olhando bem nos olhos de Pôncio Pilatos: tu dizes, eu sou o rei. Mas eu pergunto a você, que está me vendo agora, que tipo de rei você vê em Jesus Cristo? Ora, fique certo que a realeza do nosso Senhor não tem nada a ver com questões de autoridade, de domínio ou de ambições, que são muito comuns nos reinos e governantes das nações da terra. Entenda que a missão de Jesus foi dar testemunho da verdade, baseado em quê? No amor, na partilha, no perdão e no dom da vida. Nos últimos domingos, quero trazer isso aqui rapidamente para vocês. Nós temos falado muito de passagens de Daniel. Vamos explicar rapidamente quem foi o grande profeta Daniel. Né? Daniel significa juízo de Deus, tá? Para começar, o autor desse livro não foi ele mesmo, apenas leva o seu nome. E tem uma parte desse livro onde fala da questão da Susana, né? Do julgamento de Susana, que foi uma glosa, foi feito posteriormente, por isso os evangélicos tiraram essa glosa do livro de Daniel. Tá? Daniel foi um jovem judeu da tribo de Judá, rico. Ele era primo do rei Joaquim, na época. Né? Ele foi exilado lá para a Babilônia, mas com certas regalias, porque ele era muito inteligente. Ele fazia parte da corte do rei Joaquim. Deus deu a ele o dom da profecia e o dom da interpretação de sonhos e de visões. Ele foi levado para desempenhar cargos de relevância na corte de Nabucodonosor. Mas apesar das exigências do rei, ele não renegou a sua fé. Queria que ele comesse carne, não sei o que, oferecer sacrifício, essas coisas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas os seus princípios ele nunca negou, manteve-se fiel a Deus e aos valores também dos seus antepassados. Ele não adorou a deuses estranhos, os deuses da Babilônia, né? E foi por isso que ele foi posto à prova, né? Lá na cova dos leões. Você já deve ter ouvido falar disso. Ficou lá e tal, 7 leões lá. Passou lá 6 dias com esses leões lá. Acho que fizeram uma amizade boa, né? Porque depois o rei ficou zangado e botou lá uns serviçais dele lá, o leão com medo na mesma hora. Pois bem, no início do Evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, né? Sinóticos porque ele tem afinidades entre si, nós lemos várias vezes João Batista dizer ao povo:
fazei penitência porque está próximo o reino de Deus. Aí depois, completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, fazei penitência e crede no Evangelho. Logo depois da morte de João Batista, né? Jesus começou também a pregar a mesma mensagem. Fazei penitência, pois o reino de Deus está próximo. Mas, diga aqui, será que esse reino de Jesus Cristo estava mesmo próximo? Jesus mesmo disse para os discípulos dele lá, sabe só Deus, só o Pai que sabe. Eu afirmo e também pergunto, Jesus é o Rei dos Reis, Rei do Universo. Mas que tipo de reino vocês esperam? A dominação estrangeira fazia o povo de Deus sonhar. Por isso eles queriam Jesus, um cavalo branco do tamanho do mundo. Seria esse reino baseado na imensa força de Javé, lutando contra quem quer que estivesse ali insultando o povo de Deus, o povo de Israel? Seria um reino para conquistar o resto do mundo, dando aos filhos amados de Javé, numa espécie assim de despojo? Seria um reino unicamente de adoração ao Deus eterno, sem briga, sem competição entre os irmãos, sem doenças malignas como a lepra, que naquela época era muito comum? Um reino onde todos viveriam numa paz eterna? Que modelo de reino você que está vendo esse vídeo imaginaria poder fazer parte, não é? Então, um pouco mais sobre a realeza de Cristo. Em 325, no primeiro concílio de Nicéia, foi definida a divindade de Jesus Cristo. Para quê? Para combater o arianismo. É uma heresia que tinha na época, depois você pesquisa aí. Ele ficou definido: Cristo é Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Quando foi em 1925, 1.600 anos depois, o Papa Pio XI, né, reconheceu em nome da Igreja a realeza de Cristo. E ele escreveu: visto que as festas têm maior eficácia do que qualquer documento do magistério eclesiástico, por cooptar a atenção de todos, não só uma vez, mas o ano inteiro, atinge não só o espírito, mas também os corações. Tá? Isso aí está na encíclica de 11 de dezembro de 1925, Quae Primas. Né? Nós terminamos neste domingo esse ano litúrgico e é super importante que você dê a direção correta para o seu coração. Lembre-se de que disse Jesus: porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Participe das missas e ouça as mensagens dos nossos padres. Né? Tá bom? Shalom do Pai. Vá à missa.